Está no ar mais um Criminalista Cast, o segundo episódio aí do nosso novo projeto. Hoje na presença do meu ilustre irmão, colega da advocacia criminal, Dr. Fabiano Melo, um dos ícones da advocacia criminal do interior de Minas e também com atuações em outros estados aí, processos sempre relevantes. Quero agradecer a todo mundo que teve o feedback aí do primeiro episódio, o episódio que a gente falou sobre as questões de processo penal, de direito penal, que caíram no último exame da ordem, no exame de número 32. Tivemos um retorno muito positivo aí dos nossos parceiros que nos acompanham aí nesse novo projeto, que é o Criminalista Cast. Hoje, um assunto que está muito em voga, né? No âmbito criminal, o não mais absurdo processual que sai da criminologia, né, Fabiano? Que é o fato do que está acontecendo em Goiás e Distrito Federal, que é a fuga ou a busca pelo senhor Lázaro Barbosa. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vai ser um assunto muito produtivo para nós, mas antes de adentrar esse tema, eu quero dar as boas-vindas aí ao Dr. Fabiano, meu irmãozão da advocacia criminal. Seja bem-vindo, Fabiano. Bom, Anísio, meu amigo, meu irmão, primeiramente, muito obrigado pelo convite, cara, uma honra poder fazer parte aí dessa iniciativa que você teve, que é brilhante, que é importante, que veio para ajudar muita gente, veio para somar realmente a advocacia nacional, por que não dizer isso, e principalmente a advocacia araxaense. A questão desse elogio aí de uns maiores ícones são seus bons olhos que veem isso, então agradeço muito, não sou merecedor de um elogio desse, mas fico muito feliz pelo companheirismo, pela amizade, e pode contar comigo, já lhe falei isso várias vezes, sempre que precisar. Você foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida em termos de amizade. Eu falo que mudei muito a minha vida depois que eu conheci você. Você é um parceiro, um amigo, aquele para toda hora. E a gente tem uma coisa muito, muito comum, que é essa paixão, né, pelo direito penal, pelo processo penal, pela Constituição brasileira. E isso eu acho muito importante. Então, mais uma vez, obrigado. Viu? Quando fizerem o corte lá do corte do Criminalista Cast, eles vão botar uma música romântica. Uma das melhores coisas, ainda bem que eu falei, uma das melhores coisas em termos de amizade. Cara, mas esse amor nosso fraterno de irmão é uma coisa muito importante, né, para as nossas vidas. É recíproco. E é isso, gente. Nosso projeto é falar sobre as ciências criminais, sobre os assuntos pertinentes do direito penal, do direito processual penal e também dar risada, contar causa. O Fabiano é um dos melhores contadores de história, ele tem uma memória de elefante para lembrar a história de quando ele tinha 5 anos de idade. Então, a história vai ter aos montes aqui, né? Eu falo que quem monta a parte técnica nossa aqui, as petições, quem monta as defesas em plenário, sustentações, são os estagiários do escritório, né? O Mário Eduardo, o André Bezerra, essa turma é que monta, eu só conto história. Eu vou contar piada e contar história. Né? Quando eu vou por sustentação para um júri, conversa fiado. Quem monta é o André e o Mário Eduardo, a parte técnica é deles, né? A gente só conta. Sempre tem aquela, já te contei essa história. Fabiano, assim, talvez seja um pouco leviano, a gente pode andar sobre uma situação leviana porque não houve sequer prisão ainda nesse caso do Lázaro Barbosa, ainda são buscas, a gente não sabe nem se ele sequer será capturado vivo. Se está vivo, né? Se está vivo. Então, assim, todas as análises que a gente fará aqui, aos nossos ouvintes, aos telespectadores, aos nossos seguidores, os nossos inscritos, eu quero deixar bem claro que são análises informais, né? Imaginárias. São análises que pode vir a acontecer, mas eu tenho certeza, assim como a gente não sabe os números da loteria, a gente não vai destrinchar do início ao fim de um possível processo. O que a gente sabe é que esse Lázaro fez o Brasil esquecer um pouco a Covid, né, pelo país. E é engraçado, Anísio, vende muito, ele vai vender filme futuramente, ele vai vender livro, para ele não, porque ele não ofere renda com isso.
Mas quem né, tiver essa ideia vai ganhar dinheiro com livro, com filme. E como é engraçado, eu imagino como a mídia não vende, né, não encontra-se hoje vendendo comerciais por conta do Lázaro. Eu dou um exemplo disso, e aqui a gente pode falar de tudo, aqui não tem regra. Eu não assisto Jornal Nacional há muito tempo, desde o meio da Covid, né? Eu não assisto Jornal Nacional, realmente. Eu parei também por falta de tempo. Cuidar de filho, estudar à noite, trabalhar. Só que ontem, o mais engraçado que seja, ontem eu preparando uma audiência, separando um documento, ouvi a primeira manchete, tantos dias, 9 dias de busca ao Lázaro. Acredito que eu liguei a televisão, deixei a televisão ligada para ouvir, e toda hora eu ia lá, até passar a matéria foi uma das últimas do jornal, e a televisão ficou ligada no jornal o tempo todo, por estratégia e por curiosidade. Eu sou um ser humano comum, como o Emílio fala, a gente é afegão médio, né? A gente tem curiosidade. Então, assim, eu imagino que esse cara tá vendendo comercial aí nas televisões, tenho certeza. Até porque, Fabiano, assim, se a gente for analisar friamente no âmbito da criminologia, e eu tenho um conhecimento bem primário, bem embrionário sobre a criminologia, mas serial killer ele não é. E outros criminólogos já auferiram isso, mas para a mídia, denominar ele como um serial killer é o que vende, né? Na verdade, só parece que ele era só um maluco. Uns falam serial killer, outros falam psicopata. Serial killer não. Psicopatia é engraçado uma coisa que eu acho interessante. Se a gente for ver a teoria da criminologia antiga de César Lombroso, né, que é quem tem curiosidade tem que ler Lombroso, que o indivíduo já nascia com gene, né? Ele já nascia criminoso. Né? Então é uma teoria muito antiga, muitos dizem isso. Só que assim... Mas ela, hoje, atualmente, ela é um pouco... vencida. Bem antiga, bem arcaica. Mas é engraçado, eu acho que a televisão tem que vender. Mas para saber se o indivíduo realmente é isso, tem que analisar a questão social, a questão biológica, a questão psicológica. Tem que fazer um estudo com esse cara para descobrir se realmente o que ele é. Psicopata, assim... Psicopata ele é carismático, né? Todo mundo sabe disso. O psicopata ele te convence, ele te conquista. É um conquistador psicopata. Então eu não sei como é que esse cara tem esse perfil daquela conquista do psicopata. Agora, que ele é um maluco latrocida que mata sem piedade, isso é fato. Que é um louco, no mínimo. Alguns acompanham eu estava analisando umas entrevistas, de análise de podcast, de entrevista. Tem uma série na Netflix que fala sobre o criador do termo serial killer. E a princípio, eles não têm a mesma linha do Lázaro. São criminosos que têm o mesmo perfil de vítima, mesmo modus operandi de executar tais vítimas. Ele mata por um motivo interno dele. E no caso aqui que a gente vai destrinchar, parece que ele é simplesmente um cara que cometeu, que como diz um delegado que foi na entrevista, ele passeou pelo Código Penal. Tem um livro muito bom ali, Landa Casói, Serial Killers, que descreve os principais assassinos em série do Brasil. Tem Chico Picadinho, o Francisco, que é o mototaxista, aquele do mototaxista que atacava ali na região, salvo engano, de Pacaembu, se não me engano. Então, as vítimas eram todas... Daquela mata que tinha ali. Isso, da mata, que... Eu vi esse cara. Maníaco do Parque. Maníaco do Parque, lembrou bem. Isso é um serial killer. Esse cara aí, esse Lázaro, até que prove o contrário, a maioria dos crimes dele, o modo, a gente fala o modus, né, o ânimos dele, perdão, seria crime contra patrimônio, roubar, patrimonial. Aí é furtante, porque ele invade fazenda justamente para isso. Só que é um doente que acaba cometendo outros crimes, né? Dependente químico. Dependente químico de crack, ainda por cima parece de crack. É um cara que consegue fugir muito fácil, né? Já fugiu acho que 2 ou 3 vezes do sistema prisional. É um cara que não podia estar na rua jamais, né? Nunca. E assim, os crimes que ele cometeu desde esse período curto que vem à tona, eu tirei um tempo para analisá-los e escreveu. 26 de abril, ele cometeu um estupro em Sol Nascente, no Distrito Federal. 17 de abril, ele cometeu um sequestro e cárcere privado. 9 de junho,
ele matou pai e 2 filhos. Já no dia 12 de junho, ele matou a esposa dessa mãe, esposa dessa família que tinha sido morta 3 dias antes. No mesmo dia, ele sequestrou novamente, manteve em cárcere privado. Aí, nessa situação que o Fabiano mencionou, aqui ele já veio num outro crime contra o patrimônio, de roubo, e teve novamente uma tentativa de homicídio. Por fim, 15 de junho, no dia 15 de junho deu na terça-feira. Terça-feira, isso. 15 de junho teve um sequestro e uma tentativa de homicídio contra um policial. 2 policiais encurralaram ele em fuga e ele desferiu alguns tiros contra esses policiais. O policial, inclusive, foi ferido. Então, assim, não tem um padrão aqui de cometimento de crime, né, Fabiano? E é um cara extremamente inteligente, tanto que ele foge com celular e carregador de celular, né? Ou seja, ele pode muito bem saber onde a polícia nesse momento. Porque a TV fala, né? A partir desse momento as buscas serão na cidade tal, as buscas serão em tal local, os moradores de tal cidade estão com medo porque ele passou aqui. Então, assim, a polícia. Ontem, por exemplo, eu vi a reunião do secretário de Segurança Pública com os policiais, atrás escrito, salvo engano, se esse presídio, delegacia ou cadeia de tal. Então eles sabem onde a polícia está. E ele tem celular, ele tem acesso a isso. Esse cara é esperto, Anísio. Esse cara não vai ser fácil, não só porque ele conhece a mata, porque ele é mateiro, que eles falam, mas é porque ele está sabendo onde a polícia está atrás dele. A polícia sabe onde a polícia está. Não vai ser fácil. E que peguem com vida. Porque muita gente fala assim, tomara que pegue e mate, já bate ele ali. Não, tem que pegar com vida porque a partir da prisão dele outros crimes podem ser desvendados, né? Eu até vi no mais um podcast do delegado da Cunha, falar que tinha que abatê-lo. Eu discordo. Só que o da Cunha depois explicou, viu? Ele explicou que deveria. Ele até simulou se ele fosse reagir, né? Porque o da Cunha acredita que na verdade o próprio da Cunha, não sei em quantas operações, ele nunca feriu, nunca matou ninguém. O da Cunha mesmo fala que abateu, beleza, tranquilo, desculpa, abateu não, parou, rendeu, mas ele acredita que o perfil desse criminoso ele não se entrega. E aí a gente não conhecendo ele, que todo mundo está conhecendo agora, apesar que é o mais famoso hoje em dia, tanto de meme que se faz em celular, tanto de gemidão que chega em celular, pegaram coisa. O pessoal está criando, aproveitando a história para pegadinha. Cartaz de filme. Cara do céu. O Anísio, mas assim, é um cara que não vai se entregar fácil. Ele não vai se entregar fácil. Eu imagino que ele pense assim, pro sistema prisional eu não volto, pra cadeia eu não volto. Eu morro, mas eu não volto. Tá com isso na cabeça. Não tem nada a perder. Não tem nada a perder mais. E processualmente, Fabiano, assim, se a gente for analisar do dia 26 de abril até 15 de junho, assim, se ele chegar a ser rendido, preso com vida, obviamente, com perdão da redundância, ele tem um desafio, o defensor dele, seja constituído particularmente ou publicamente, defensor público, ele vai ter um trabalho bem extenso aqui em questão estratégica processual. Porque assim, se a gente for somar aqui todos esses crimes aqui de uma maneira bem grosseira, dá mais de 300 anos de pena se brincar, mas ele supera Fernando de Beiramar. Dá mais 300 anos de pena. O crime que eu participei de um julgamento com a maior pena foi 33 anos, que era roubo, estupro e homicídio consumado. Qualificadoras eram 3, se não me engano. Foi uma pena de 33 anos, depois reduzida para 28, em tese. Somando esses crimes todos aqui, se brincar, espaço de 300. A questão é que as pessoas falam assim, mas você falou uma coisa interessante, o defensor dele vai ter que se virar. Ele tem que ter defensor, né, Nilson? Ele tem que ter defensor, não adianta. As pessoas sabem, esse cara vai ter advogado, ou defensoria pública, ou defensor nomeado pelo Estado. Sem advogado, o processo não pode funcionar. Porque, assim, de maneira grosseira, de maneira, às vezes, um pouco sem conhecimento, as pessoas podem entender assim, não, deixa sem defensor. Quem vai advogar para esse cara? Não deixa sem defensor, porque é o que ele merece. Mas, muito pelo contrário, né? Tendo defensor, que a justiça será feita, né? Tem um artigo da Constituição, me recordo se é 33, 130, não me recordo de cabeça aqui agora, que o advogado é indispensável à administração da justiça. Isso é constitucional. Sem o advogado, o processo não funciona.
Aí a gente chega naquele caso, mas alguém vai ter coragem? Pode ser que a defensoria recuse, ache que ele não é tão hipossuficiente, miserável, não entra naquele requisito da miserabilidade. O defensor pensa, não, ele tem condição, já teve advogado, eu não vou, a defensoria não vai patrocinar essa causa. O Estado é nomeado dativo, advogado dativo. Eu já participei, você também, várias vezes, de júris. Nós somos nomeados pelo Estado, inclusive em agosto agora tem um, em que os advogados às vezes não atuam no caso, a defensoria não, o Estado nomeia advogados dativos, certo? Alguém tem que defender. Se não defender, o que acontece? Dá excesso de prazo. Prisão é relaxada. Entendeu? Não tem ampla defesa, que é a Constituição. Aí as pessoas às vezes não entendem grosseiramente e falam, mas é um absurdo isso. Mas é a nossa Constituição, é a lei do país, então tem que ser respeitado, não adianta. E assim, Fabiana, o que eu particularmente tenho uma opinião que diverge, né, da maioria e não é uma opinião popular. Eu entendo que esse cara, que em 2007 cometeu um duplo homicídio em Barra do Mendes, Bahia, que eu acho que ele é natural de lá. Em 2009 ele cometeu um roubo, um estupro e um porte ilegal de arma já em Brasília. E em 2020, em Santo Antônio do Descoberto, Goiás, ele cometeu um roubo mediante restrição de liberdade e emprego de arma branca e uma tentativa de latrocínio. Popular, para soar bem os ouvidos das pessoas, o sistema penal não funciona. De fato não funciona, mas é por impunidade, a pena tem que ser perpétua, tem que ter pena de morte. Se a gente for analisar na teoria criminal, basicamente só essa mudança de pena, de perpétua, não altera a situação, não altera a criminalidade, não altera os índices de violência. Não, porque a violência decorre de motivos sociais, da roubalheira em Brasília, investigação falha, de um monte de motivos. A gente não cria criminoso, eu sempre falo isso, a gente não cria criminoso. Muitas vezes, assim, um advogado está defendendo aqui, às vezes um juiz concede um habeas corpus, concedeu habeas corpus, a violência vai aumentar amanhã. Um desembargador, um ministro, ou um juiz de uma liberdade provisória. A violência vai aumentar amanhã por causa disso? Não, é o sistema. Cara, os motivos que eu acho que são mais políticos, eu sou desse, são mais políticos mesmo do que, minha opinião, são sociais, são políticos do que legislativo. Social. Tem que, logicamente, as pessoas acham, se o presidente quiser, ele planta a pena de morte. Cara, onde, como? Não é assim. Pô, a gente tem uma Constituição Federal, tem que ser respeitada, tem uma Constituinte, tem que ter uma Constituinte, não é assim de se mudar simplesmente. É muito complicado. E, sei lá, a pena de morte resolveria? Talvez. Eu acho que talvez... querer achar uma solução para um problema que... Talvez pena de morte não seria a solução. É um sistema prisional em que o preso ali, penso eu, produzisse para a sociedade o que a sociedade gasta, salvo engano, acho que R$2.000 para manter um preso por mês, é o que a gente gasta. A gente gasta mais para sustentar um preso num presídio, numa penitenciária, do que um aluno numa escola. O governo gasta muito menos com um aluno na escola do que com um preso. Então, assim, talvez fazer com que aquele preso tivesse que pagar, tivesse que trabalhar para poder ali gerar o seu café da manhã, o seu almoço, talvez seria mais interessante. Não, você joga no ócio, coloca aquele monte de preso lá, como é o caso desse. As cadeias que esse cidadão ficou, você viu, ali se fala em ressocialização, se bem que eu acredito que o indivíduo pode ressocializar. No caso dele, se ele realmente for um psicopata, tiver um problema biológico, psicológico, ele nada vai ressocializar. Mas fazer o cara trabalhar, né, Anísio? Fazer o cara valer a pena ficar ali preso para pagar o mal que ele fez para alguém aqui fora. O Estado investir ele dá materialidade, dá um amparo material para as polícias investigativas. Que não tem também. Não tem. Tem delegacia que é sucateada. O policial civil do Estado, questão investigativa estadual, estou dizendo, ele soa para fazer o trabalho. Eu não vou citar a cidade, que não, eu tive numa cidade que eu peguei uma cópia. Quando eu vi onde era a delegacia, eu falei, não é possível que a delegacia parecia... Já viu quando se fala casebre, tapera? A delegacia era uma tapera, Minas Gerais. Eu vi aquilo e falei, como é que um delegado trabalha aqui dentro, cara? Como é que pode? Uma vez eu fui no interior de São Paulo, a menina do cartório
disse que ela trazia as folhas Chamex de casa, porque não conseguia trazer. Eu prestei concurso há muitos anos atrás, e nesse concurso, durante a ida para a prova, no Rio Grande do Sul, eu tava comigo um escrivão da Polícia Civil, de uma cidade do Nordeste, não me recordo qual, é do Ceará, o estado, mas não me recordo qual a cidade. Ele falava assim, naquele sotaque bem gostoso que eles têm, ele falava, não, lá a gente, às vezes eu estou ocupado aqui, eu peço faxineiro, porque ele colheu o depoimento ali. Eu falei, você tá de sacanagem, que isso é verdade? Não, eu peço faxineiro, chamei ele. Ô, só assim, vem cá, você sabe digitar, sabe? Ouve esse rapaz aí, digita que eu estou aqui. Eu falei, cara, não tem. E isso assim, a gente sabe que é quase que no Brasil inteiro. Nem toda polícia é municiada, não é sucateada, tem armamento para trabalhar, tem computador para trabalhar, tem espaço. A maioria a gente sabe que não. Aí depois eles falam que no Brasil se resolve porque no Rio de Janeiro se resolve 11% dos crimes. Enquanto na Inglaterra, se não me engano, 95%, eu vi a Ana Casal falando isso ontem. Cara, mas muitas vezes também é autora. Autora do livro Serial Killer. E realmente, mas assim, muita polícia, o salário de um policial no Rio de Janeiro é absurdo. O salário do policial no Rio de Janeiro é absurdo. Não dá razão à corrupção logicamente no âmbito da polícia. Assim, até mesmo que o policial sabe que ele vai ganhar pouco, né? Ele sabe que vai ganhar pouco. Obviamente que um erro não soma um erro para dar um acerto. Mas assim, são verdadeiros guerreiros, assim, a maioria, a suma maioria, obviamente que a gente tem em todos os setores, todas as profissões e entidades, pessoas que atrapalham o nome, mas na maioria... Sempre tem uma laranjinha podre em cada cesto, isso é fato. Na maioria não é. Na maioria são profissionais competentes, pessoas excelentes, preparadas e que estão trabalhando por amor realmente ao ofício, à profissão. Você falou do caso que você atuou, que eram vários crimes conexos ao crime de homicídio. Explica pra gente aqui por que as pessoas falam, mas o tribunal do júri não é só crime contra a vida, por que vai julgar um crime contra a vida e um homicídio, homicídio com roubo, um latrocínio, um estupro, um roubo, um tráfico de drogas? Por quê? Explica para os nossos inscritos aí. Eu vou explicar de maneira bem mais simples, tecnicamente dizendo, se o ânimo, se a vontade, se a intenção, se o dolo desse Lázaro, por exemplo, aqui, ele foi para roubar, sim, foi para roubar, e acabou matando essas pessoas, que é o que parece, ele vai responder por um crime de latrocínio, roubo seguido de morte, ele tinha intenção de roubar, ele foi lá para roubar, certo? Usar esse termo. Ele matou para segurar o crime de roubo, ou seja, um latrocínio, pena alta, 20 a 30, mas ele não vai ao tribunal do júri. Muita gente pergunta assim, teve um caso emblemático aqui, não é bom ficar citando e relembrando, mas de um latrocínio em Araxá, de um casal, e nesse caso as pessoas me perguntaram várias vezes, até mesmo na Rádio Miara, mesmo quando a gente participa lá, muita gente perguntava por que aquele caso não foi a júri? Porque a intenção daquelas pessoas era roubar caminhonete, joia e dinheiro, e acabaram matando para segurar o crime. Quando você tem a intenção de matar a pessoa, realmente eu estou indo para matar, meu ânimo mecânico, estou indo para matar, eu vou ao tribunal do júri. Só que aí eu quero matar, aí eu acabo furtando alguma coisa, eu acabo estuprando. Esse caso que eu estou dizendo aqui, que foi a pena mais alta que eu presenciei no tribunal do júri, estou dizendo aqui dos que eu já participei, não me recordo de outro que tenha sido maior, a intenção era roubar, e é um caso muito interessante. Isso eu estou dizendo que a investigação disse e o que o tribunal do júri entendeu. Que ele foi roubar uma pessoa, acabou estuprando aquela pessoa e para colocar a culpa em outro, matou uma terceira pessoa. Então ele responderia pelo crime de homicídio contra aquela pessoa em que ele implantou os objetos da vítima, ele respondia pelo homicídio com a conexão, ou seja, e pelo roubo e pelo estupro, ele respondeu tudo já. Porque o salvo engano absorve, que se fala, né? O crime de homicídio ele absorve, né? Ele absorve os outros, ele suga para si. Ou seja, eu tive a intenção de matar aquela pessoa e todos os crimes que eu cometi ali antecedentes, ou até mesmo posterior, se eu não me engano, se eu estiver falando errado, me corrige, todos serão julgados pelo tribunal do júri. Todos serão julgados. É um típico exemplo de ocultação de cadáver, por exemplo, e homicídio. Você mata e depois você esconde o cadáver. Você responde por 2 crimes distintos. Se eu mato ali, depois eu desacato um policial, eu vou responder pelos 2 crimes. Ou tribunal do júri. Mas por quê?
porque a minha intenção inicial era o homicídio. Aí quem me julga é é a população. Alguns entendem que o Tribunal do Júri é instituição falida. Você já deve ter ouvido isso diversas vezes. Não já concordo. encatou no Tribunal do Júri diuturnamente. O que é difícil? O Jurados já falaram isso. Jurado tá lá tomando um cafezinho tranquilo na casa dele, saindo pro julgamento. Aí, por exemplo, vamos falar em termos de Araxá aqui, vê o William Tardelli, vai a júri, o rapaz que matou. Outro jurado fala, eu que vou fazer aquele júri. Aí ele acessa o site ali, tá? No site de Araxá e verifica que a pessoa vai a júri. O jurado já vai com aquela cabeça assim. Vai semi-condenado. Vai semi-condenado, já entra perdendo de 80. Há um ilustre colega que figura aí na nossa lista de amizade, que já me passou essa frase. Dr. Leonardo Passos. Leonardo Passos. O réu, no Tribunal do Júri, ele entra condenado. Agora, para você inverter a vontade dos jurados, para que você posteriormente venha a conseguir a absolução do seu constituinte. Por isso que o Tribunal do Júri não é para amador. O Tribunal do Júri é algo extremamente importante. Eu falo uma coisa, Tribunal do Júri, até uma eu estou escrevendo uma matéria dessa para minha coluna no portal, Tribunal do Júri não é para amador, não é para ficar publicando foto no Instagram, Tribunal do Júri não é para aparecer, não é para você colocar um modelito, não é marketing. Tribunal do Júri é coisa séria, é a vida de uma pessoa, é o futuro de uma pessoa. Então você tem que ir realmente preparado. Então, em suma, Tribunal do Júri, o jurado tem que estar preparado. Quem ali está assistindo o júri não pode fazer um pré-julgamento, um julgamento antecipado. Tem que conhecer realmente o que está acontecendo ali para depois sim emitir um juízo de valor. E para o jurado também poder julgar com a consciência limpa, tranquila. E pegando o gancho, Fabiano, que você falou no início. Se a gente for somar todas as empreitadas criminosas que esse cara veio cometer, vai ter 300 anos, vai bater o RET. Mas aí, o Código Penal fala que o máximo da pena a ser hoje 40. Presa no fechado, né? Hoje é 40, né? Hoje é 40. Era 30. Lei dos 30, né? Que os presos falam, né? Doutor, eu tô na lei dos 30. Antes do pacote anticrime, o conhecido pacote anticrime, mas que é, que legal. Que é a lei 13.964. Ministro Assunção. Ministro Assunção, ele salvo engano, não sei se ele é advogado ou se é outro livro que é um assessor no STF. Mas enfim, muito bom. Vinícius Assunção é doutorando em Ciências e Criminologia pela Universidade de Brasília, mestre em Direito, professor, belíssimo livro, e advogado criminalista também. Eu estou finalizando isso, Churchill. Muito bom, cara. E agora depois eu vou passar para o Dostoiévski ali. Aí depois sim, eu quero ler com calma esse aqui do Tchau Querida, que é o Diário do Impeachment, cara. Tô doido para ver esse aí também. Essa aqui é a minha sequência de livros que eu vou maratonar esses dias. Mas muito interessante esse pacote de crime aí, cara. Eu não tinha pensado nisso não. E a alteração que veio bem no finalzinho ali de bem explicativo. 2018, né? Mostra as alterações, comparando como era antes e agora. Então, e teve essa alteração, né? Porque se falar que a pessoa vai cumprir 300 anos, é prisão perpétua, não vai sair tão cedo. É a lei dos 40 hoje, que os meus antigos falavam lei dos 30. Hoje é a lei dos 40. Então, independentemente se é 40. Só que tem um problema, né? Tem que verificar quando se a pessoa está preparada para ele. Tem o caso do Champinha aqui, que era menor, 3 anos. Mas ele tá aí o Ministério Público de São Paulo conseguiu, salvo engano, através de uma ação civil, se eu não me engano. Gente, se vocês puderem assistir, quem puder assistir, eu chorei muito, cara. Mentes Criminosas? Não, foi um que passava de madrugada no SBT. Eu não vou lembrar agora de cabeça. Passava de madrugada no SBT, de domingo para segunda. Eu não vou me recordar agora do nome do programa. Só que o pai da Ilana Casoy contando, cara, o amor, o carinho que tinha, mostrando as fotos, e eles contam o crime do começo ao fim. E ela é o quê? Não, desculpa, eu falei Ilana Casoy, não, tô ficando doido, cara. Nossa, me fugiu o nome. O pai da menina que o pai da menina do Champinha, isso. Não Ilana Casoy, eu tô com Ilana Casoy na cabeça. Não vou lembrar. Essa água aqui, vai fazendo a gente. Essa água com gás é forte. Mas assim, ele contando do carinho, tipo, a filha mentiu, foi pro meio do mato, acampar com o namorado. Amiga, né? E infelizmente, aconteceu isso, esse Champinha tá preso. Só que assim, ele tá preso até hoje, o Anísio. Só que ele tem videogame, então onde ele tá, ele tem todas as regalias. Então assim, o cara vai ficar 50 anos se quiser, ele tem tudo, né? Mas não tem a menor condição, não tem o menor preparo para ir pra rua.
porque é um psicopata. Mentalmente, é um psicopata. E assim, então, assim, para ficar bem didático, independentemente se a pena dele vier a ser 100, 200, 300 anos, no regime fechado, já na execução da pena, ele ficará por 40 anos, né, Fabiano? E assim, essa questão que você falou do Champinha, utilizou outros exemplos aí também. Lá em 2013, quando o Lázaro estava preso lá no conhecido, se não o mais conhecido, ali, juntamente com Tremembé e Complexo Bangu, no presídio da Papuda, ele estava na Papuda? Em 2013 ele fez escola, hein? Fez escola com os melhores. Ele passou por um mal psicológico e foi descrito como, abre aspas, psicopata imprevisível, com comportamento agressivo, impulsivo, instabilidade emocional e falta de controle e equilíbrio. Então, assim... E foi progredido pelo Senabé. Foi progredido. Eu imagino, e novamente, talvez sendo leviano, que a defesa de início instaurará um exame de sanidade mental, né? Não tem outra coisa, comprovar se ele é coisa a ser feito, né? Não tem muito que ser feito, não se justifica, né? São diversos crimes e a defesa, sem ser leviano, logicamente, defesa é de montar de mãos atadas e mãos amarradas, né? Então tem que pensar ali realmente num exame de sanidade, verificar a questão psicológica desse cara e deixar internado o resto da vida, porque não tem outra solução. Vai ser um embate de... Às vezes nós somos advogados criminalistas, né? Vai ser um embate processual, te cortando. Não que a gente cortar, eu diria Jô Soares, não que a gente cortar, te cortando. Vai ser um igual embate... Faustão? 7h37, bicho. Vai ser um embate processual, porque eu imagino que haverá muitos assistentes de acusação num processo desse, porque várias vítimas foram mortas aqui, né, por esse sujeito, que não irão querer a internação. Essa internação, né? Que vai sair barato. Vai querer o júri. É o que eu ia falar assim, nós somos advogados criminalistas, né, defendemos os direitos de um criminoso, de um cidadão que cometeu um crime. Mas a gente não compactua com o crime, a gente não coaduna com o crime, não concorda com o crime. Jamais, jamais, jamais. Então, assim, a gente fala que realmente tem pessoas que merecem que você joga a chave da cela fora. E é um caso. Mas ninguém é carente de defesa. Mas ninguém é carente de defesa, ele tem que ter uma outra defesa. Então, assim, por mais monstruoso que seja o cidadão, ele vai ter uma defesa que eu já expliquei isso aqui no começo. E a defesa vai tentar, sei emitir aqui um juízo de valor, a defesa vai tentar para esse lado. Porque é a única coisa que tem que se fazer. É um caso que, infelizmente, se esse cara for pego vivo, repito, né? Tem isso também. Se ele estiver vivo, né? Eles vão repetir isso também. O que a gente mencionou no início. Fabiano, e assim, para finalizar nosso podcast, que era de 8 a 15 minutos. Nossa, já muito gostoso. Quanto tempo? Já tem muito tá tempo aí? Vamos ver aqui. 34 minutos. Tô vontade de acender um charuto aqui agora. A cerveja vai acabando. Você gosta de cerveja? Não? Tem cerveja no seu copo? Tem não. O meu é água. Água com gás. Boa, viu? O papo é bacana, mas infelizmente já tem que terminar. Se a gente pudesse contar mais história, ter um flow da vida com 3 horas de podcast, seria ótimo. Igual, tem muita história para contar. E ficar igual o Cartoloco lá no. Você chegou a ver? Não cheguei não. Depois você procura. Do Cartoloco? O Cartoloco dos meninos lá do. Rogério Vilela, que é 5, 6 horas de podcast. 8 horas de podcast. Fabiano, mas assim, a gente já passou pelo Código de Processo Penal, CPP, a gente passou pelo CP, a gente passou pela Constituição, a gente passou pela alteração na Lei 13.964 de 2019 e, por fim, um assunto pouco visto. Você atuou pouco na execução penal, eu também atuo um pouco na Deixa eu te fazer só uma pergunta. Você achou que o pacote de crime melhorou profissionalmente a prisão preventiva? Porque na teoria é lindo, né? Mas na prática vem melhorando, sinceramente. No início, tinha uma tese defensiva em habeas corpus que a prisão não podia ser de ofício. Só que o STJ no início falava assim... E o 316, parágrafo único? O STJ falava assim, não, foi de ofício a prisão, o juiz decretou de ofício, o órgão acusador não pediu a prisão.
Só que mesmo assim ele convalidava a prisão. Aí ele alterou a jurisprudência e falou assim, não, agora o Ministério Público tem que fazer prisão. Tem que fazer o pedido. Agora todo mundo faz. Eu vejo assim, eu vejo o pessoal falando assim, não, o pacote anticrime veio para melhorar para quem é acusado disso, para quem quer habeas corpus. Gente, na teoria, mas na teoria é linda. Continua a mesma coisa. O Brasil tem brecha para tudo. Continua a mesma Trabalho coisa. mesmo, O advogado criminalista criminalista tem que estar preparado. A gente sofre com preventivo, isso é fato, a gente sofre, cara. Cada preventiva decretada que você te acha um absurdo, né? E assim, mas o pacote anticrime vai dar um jeito dessa preventiva ser quebrada, como diz o Pedro. Não é bem assim não. Mas vamos lá, vou tratar essa pergunta porque eu fiquei curioso com isso. Eu mencionava aqui, a gente passou por diversos livros normativos e por fim a gente vem para analisar a LEP. O pacote anticrime também alterou. Antes era muito fácil. Até os nossos clientes, aqueles acusados ou já condenados, eles falavam, doutor, meu crime é comum, é 1/6. Doutor, meu crime é hediondo, eu sou primário, é 2/5. Meu crime é hediondo, eu sou reincidente já, 3/5. Explica aos que não se familiarizam com o assunto. Você, preso, condenado no regime fechado, para você progredir para o regime semiaberto, você tem que cumprir uma fração dentro do regime fechado. E eram essas 3 frações que tinham antes do pacote anticrime na legislação. Hoje, a alteração veio, e para deixar a gente mais confusa ainda, né, Fabiano? Nossa. Ela alterou, ela não é mais fração, agora ela é porcentagem, e antes, que eram 3, agora são 4, 8, 9, 11, 12. Odeio execução de pena. Como eu falava, você não atua muito na execução, eu também não atuo. Sabe o que eu gosto de execução de pena? Transferir para a PAC. Eu acho a melhor coisa do mundo. Pedir transferência da PAC é a melhor coisa do mundo. Um agravo eu gosto, cara, mas cálculo de pena é algo, nossa senhora, muito chato, muito complicado. Aí eles alteraram para melhorar ou para facilitar, Lisa? Fabiano, eu acho que Tá vendo? De entrevistado eu passei por entrevistado. Os relatores. Não, vou falar igual o Flow, aqui não tem entrevistado. É bate-papo. Muito bom. Os criadores, relatores, revisores desse pacote, eu acho que eles inseriram essa situação, essa alteração, para que passasse uma seriedade maior na lei. Ou seja, o cara vai cumprir mais tempo no fechado. Ficou mais rígido? Ficou. Só que 90% dos advogados não sabem dessa alteração e 99% dos acusados, dos presos, dos condenados também não sabem. Eles ainda acham que está um terceiro. Esses dias eu recebi uma tabela de uma cliente no WhatsApp. Ela me mandou a tabela e nessa tabela, eu acho que ela era muito antiga, estava lá, 1/6, 2/5. Aí eu falei, cara, infelizmente não é mais assim. Não é mais isso, né? E no caso do Lázaro, que se ele vier a ser condenado aí porque ele já tem uma condenação, como eu disse, já é condenado do Mendes, por homicídio, crimes hediondos. Hoje, Fabiano, a título de curiosidade de informação, se ele vier a ser condenado futuramente, ele no artigo 112 da LEP, inciso 4, crimes hediondos ou equiparados a hediondos e com resultado morte. Se ele for primário, ele cumpre 50% da pena no regime fechado. Se ele for incidente, ele cumpre 70% da pena no regime fechado. Ou seja, para a situação de, nossa, eu quero que ele fique preso no resto da vida, quem quiser vai ficar próximo dos 40 anos. Ele vai ficar 70% de 40, eu não vou fazer a conta agora, ele vai ficar 7 dias aqui fazendo a conta, mas 70% de 40 é bastante, né? De 40 anos. Eu digo, se ele vier ser condenado a 300, vai ficar 40 no fechado. Mas assim, tecnicamente seria complicado se a gente tentar explicar a fração. Em resumo, porcentagem, perdão. Aí, tá vendo? O advogado velho, isso aí ainda fala fração. Porcentagem, mas em resumo, esse vai ficar independente de 40 anos preso. É 40 anos preso. Eu não sei a idade desse cidadão, porque tem 30, 35? 32. Em tese, com 72. Se provar, através dos devidos exames durante o processo de execução penal, que ele tem condições.
que é imputável e também que tem condições de novamente conviver em sociedade, né? Que eu acho difícil. Então assim, gente, novamente eu agradeci aqui a presença do Fabiano e novamente, para deixar bem claro, são análises muito superficiais, são análises talvez levianas, são análises muito rasas, para que vocês não entendam que o Anísio e o Fabiano estão cravando ali o que vai acontecer. Não. Adivinhando apenas, exercendo a futurologia. Exercendo a futurologia. Nós estamos destrinchando as possibilidades processuais penais dentro dessa situação. Mas não deixe de tentar exercer. Advogado tem essa mania. Eu fiz só para finalizar, eu fiz uma sustentação lá em Belo Horizonte uma vez, e eu me recordo que eu falei assim para o desembargador da sustentação. A pena meio está mais grave que a pena fim. Se vier a ser condenado, jamais será condenado a regime fechado. A pena será tal. O desembargador disse, doutor, primeiramente, eu não estou aqui querendo exercer futurologia, não. Não esqueci nunca mais dessa palavra, futurologia. Então, assim, a gente não está adivinhando a futurologia. Mas, se preso for, uma coisa a gente tem certeza absoluta. Não sai mais não, mano. Só se fugir novamente. Esse não sai mais não. Igual aquele de Goiás morreu. Não sei se aquele de Goiás morreu. Não, aquele o que você andava de moto de segurança, vigilante. Um vigilante, um cara simpático. Não sei se. Mas é assim, não sai mais não, Leonismo. Pois bem, minha turma. Obrigado a todos que irão aí nos acompanhar. Spotify, Deezer, YouTube, Instagram. Posteriormente o Fabiano também vai postar nas redes sociais dele esse podcast. Eu não sei postar, né? Tem que mandar para Maria Eduarda, que é a minha estagiária para postar. Eu sou antigo, eu sou velho, então assim, eu não sei mexer com rede social não, mas logicamente eu vou encaminhar para Maria Eduarda postar no meu Instagram, salvo engano, DR Fabiano Melo, não sei, ela que criou isso aí, ela que cuida dessa rede social, mas eu vou encaminhá-la sim, com certeza. DR Fabiano Melo no Instagram, Anísio Gil no Instagram e Criminalista Cash no YouTube, no Deezer e no Spotify. Até mais. Um abraço, pessoal. Muito obrigado, amigo.